A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês e estou aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus aqui no canal Palavra Verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Para não esquecer e para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, é muito importante que você deixe aí o seu gostei, tá bom? O seu joinha, clique aí. Então, se você não é inscrito no canal, clica aí e se inscreva no canal. Também compartilhe através do WhatsApp, nas suas redes sociais. Compartilhe também os meus vídeos e ajude aí na divulgação da Palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui hoje para trazer uma palavra e o tema da palavra de hoje é Mensageiros de Deus versus Agentes do Mal. Então vamos hoje comigo em mais uma mensagem da Palavra de Deus. Mensageiro é aquele que leva uma mensagem para alguém. É muito importante a gente pensar na questão de quem leva realmente uma mensagem, qual a intenção da pessoa em levar aquela mensagem e o conteúdo da mensagem também é importante. E nós vamos ver aqui na Palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 13, versículo 17, que é o embasamento da nossa palavra de hoje, que diz assim: um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Um mau mensageiro cai no mal. Ou seja, um mau mensageiro, quem leva sempre mensagem do mal, é uma pessoa que acaba sempre se dando mal. E a gente percebe muito pessoas que muitas vezes, e quando eu falo pessoas, estou me referindo principalmente às pessoas, domésticos da fé, as pessoas que servem ao Senhor Jesus, que muitas vezes têm prazer em estar levando para os irmãos críticas sobre pessoas, sobre outros irmãos, críticas o tempo todo sobre metodologias de trabalho dentro de igreja, críticas sobre outros irmãos, sobre outras igrejas, vive criticando tudo, vive tecendo comentários negativos a respeito de outros irmãos, Então, são mensageiros, pessoas que se aproximam de outros irmãos, para levar mensagens que são mensagens do mal, que são futricas, que são fofocas, que são dissensões, fermento, então levando só coisas pejorativas, coisas destrutivas. Então a Bíblia diz que o mensageiro do mal, ele sempre se dá mal. A pessoa que se aproxima dos outros irmãos e quando está na casa do irmão ou quando está reunido, é uma pessoa que tem sempre um comentário negativo, está sempre levando em evidência a vida do outro irmão para comentar o que o irmão veste, o que o irmão faz, o que o irmão diz, como o irmão se comporta, como é a vida do outro, nada que edifique. Então, muitas vezes, chega ali para comentar com outro irmão de um culto que aconteceu, em vez de comentar sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem da noite, sobre o testemunho, sobre a mensagem de um hino que foi cantado, que foi louvado o nome do Senhor, aí muitas vezes é para dizer que irmã tal foi toda vaidosa para a igreja, que irmão tal estava todo metido a besta, e fica tecendo comentários negativos. Esses mensageiros são mensageiros do mal, e a Bíblia diz que sempre se dá mal, nunca acaba bem, principalmente na parte espiritual da vida da pessoa. A tendência é a pessoa ir decaindo espiritualmente, enfraquecendo, porque Deus ele não se agrada. Se existe uma coisa que Deus abomina, é aqueles que semeiam contenda. E a Bíblia diz no livro de Provérbios, a parte B, diz assim: mas o embaixador fiel é saúde. É um mensageiro que está ali, uma pessoa que traz uma palavra para fazer a diferença. O mensageiro que ele é fiel, o embaixador fiel, ele promove saúde para a vida dos outros. O irmão às vezes está triste, a irmã está abatida, mas a presença daquele irmão, a presença daquela irmã, na casa daquele irmão, daquela irmã, traz saúde, revigora a vida espiritual daquele cristão, daquela cristã, revigora a vida da pessoa, revitaliza, bota para cima. Então isso é muito maravilhoso. Uma pessoa que chega na vida do outro, na casa do outro irmão ou da irmã, para edificar a vida. Muitas vezes a pessoa não teve
como ir para a igreja para ouvir a mensagem. Às vezes houve uma profecia, uma palavra de Deus, uma mensagem na hora do louvor, seja lá o que aconteceu, uma apresentação que houve na casa do Senhor, uma coreografia que tocou o coração, então aquela pessoa vai ali e compartilha, um embaixador das coisas boas. A palavra evangelho significa em grego boas novas, e nós que somos evangélicos, que vêm de evangelho, nós temos que ser mensageiros de boas novas, ou seja, de coisas boas. Nós temos que realmente ter essa consciência cristã de que nós temos que estar levando boas novas para a vida dos outros, ou seja, sempre mensagens que venham edificar, que venham colocar para cima, que venham levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão tristes, que estão abatidos. Isso que nós devemos fazer na presença do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 15, a Bíblia conta a respeito do mensageiro que foi procurar Davi para dar a notícia de que Saul estava morto e Jonatas também. Ele levou ali a coroa de Saul porque ele sabia que Saul perseguia Davi para matar. Então ele achou que ele pegando a coroa de Saul e levando para Davi, que ele ia fazer média, talvez até ser recompensado por Davi. E ele chegou ali para levar aquela mensagem para Davi, como que ele fosse de alguma forma ser beneficiado com aquilo. E chegou ali, começou a contar a história da morte de Saul, da morte de Jonatas, e levou a coroa para Davi, porque Davi ia ser o novo rei de Israel. Mas aquele mensageiro, aquele agente do mal, ali não foi um mensageiro de Deus, ali foi um agente do mal, uma pessoa que levou uma mensagem ruim, uma pessoa que quis se aproveitar de um acontecimento ruim para levar aquela mensagem para o coração de Davi. E aquele homem, ele foi punido com a morte. É o que a Bíblia diz, é que o mensageiro do mal, ele sempre se dá mal. E aquele mensageiro, ele se deu mal. Davi mandou matá-lo. Sejamos mensageiros de Deus e não agentes do mal. Então isso são os agentes do mal. São pessoas que emprestam a língua ao mal, emprestam os seus olhos ao mal. Então são os agentes do mal. Então nós temos que ser mensageiros de Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11 até o versículo 17, conta a história da guerra de Israel com os filisteus. Israel perdeu a guerra, e o mensageiro, quando viu que Israel perdeu a guerra, os 2 filhos do sumo sacerdote Eli foram mortos e a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Aquele mensageiro saiu apressadamente para contar a notícia ao sumo sacerdote. Quando ele chegou ali, ele despejou toda aquela má notícia de uma vez sobre o sacerdote. Israel perdeu a batalha para os filisteus e foi grande o estrago. Seus 2 filhos morreram e a arca da aliança do Senhor foi levada, foi tomada pelos filisteus. O sumo sacerdote, com aquilo, o impacto foi tão grande, ele caiu para trás da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Aquele homem, ele foi um agente do mal. Ele não foi um mensageiro de Deus, uma pessoa usada por Deus. Então nós temos que ter cuidado para que o inimigo ele não venha se aproveitar em algum momento das nossas vidas para nos fazer ser agentes do mal em vez de ser mensageiros de Deus. Nós temos que vigiar muito, porque nós temos que ser canal de Deus. Nós temos que ser pessoas que são instrumentos de Deus, pessoas usadas por Deus para levar boas novas, para levar o Evangelho, para levar boas notícias, para levar coisas de edificação para a vida dos outros. Essa é a nossa missão na presença do Senhor. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11 e versículo 14, a Bíblia fala de um mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus chegou na vida de Gideão, o anjo ali, para levar uma palavra de vitória. Olha, Gideão, você é um homem valoroso. E falou ali de que Deus queria usar Gideão para dar vitória a Israel. Então, os mensageiros de Deus levam mensagem de vitória. Se você é um mensageiro de Deus, uma mensageira de Deus, procure levar a palavra de vitória para os irmãos, para as outras pessoas. Quando chegar, em vez de estar falando da vida dos outros, está falando das vitórias de Deus.
testemunhos de Deus, que seja de edificação. Então, quando você chega ali na casa daquele irmão, daquela irmã, você está trazendo uma palavra de vitória. Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória. Deus é fiel, em tudo nós somos mais do que vencedores. Deus, ele é maravilhoso. Então é bom levar uma palavra de vitória, como aquele mensageiro, aquele anjo levou uma palavra de vitória para Gideão. Gênesis capítulo 16, versículo 9 ao versículo 12, a Bíblia diz que o anjo levou uma palavra de conselho e promessa para Agar. O anjo chegou ali, ela estava no deserto, e ele disse: volta e humilha-te para Sara. E depois deu uma promessa dizendo que ele haveria de multiplicar muito a semente dela, ou seja, o filho dela, Ismael, seria muito abençoado. Então aquele mensageiro levou uma palavra de conselho e levou uma palavra de promessa. Então, quando a gente se aproximar de alguém, que a gente seja mensageiro de Deus para levar palavra de promessa, para levar palavra de conselho para o bem, uma palavra que venha realmente edificar e fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, ou seja lá de quem for, que Deus venha nos usar para trazer uma mensagem, uma palavra para alguém. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 até o versículo 7, a Bíblia diz que o mensageiro de Deus, o anjo, ele providenciou alimento para Elias, para o profeta Elias. E aquele alimento foi uma providência. Então, nós devemos ser pessoas que devem ser mensageiros para levar providência para a vida dos nossos irmãos. Em vez de se aproximar para muitas vezes piorar a situação, que a gente possa se aproximar, ser um mensageiro que venha ajudar, que venha dar uma providência na vida do irmão. Se ele está em necessidade, se ele está em escassez, se ele está passando por alguma provação, que nós sejamos mensageiros para prover aquilo que ele está precisando, que seja emocional, que seja físico, que seja material, que seja qualquer coisa que a gente possa prover aquilo que ele está precisando e que a gente possa ajudar a resolver e a solucionar aquele problema, porque é isso que o mensageiro de Deus ele faz. Em Lucas capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, o anjo do Senhor falou para os pastores de Belém: eis que vos trago boas novas, que será de alegria para todo o povo, é que nasceu hoje Jesus Cristo o Senhor. Então aquele mensageiro, aqueles anjos que estavam ali, foram mensageiros de Deus, mensageiros de boas novas. Jesus nasceu. Que boas novas, que coisa maravilhosa, que a gente possa ser mensageiros de Deus para levar boas novas a respeito de Jesus, que Jesus é maravilhoso, que Jesus pode mudar a história de alguém, que Jesus pode modificar uma situação, que Ele pode reverter um quadro impossível, que Ele pode realmente fazer algo extraordinário, que sejamos esse mensageiro de Deus para fazer realmente a diferença na vida de todos. Mensageiros de Deus versus agentes do mal. Vamos ser mensageiros de Deus. Vamos levar novidades para edificação da vida de todos. Evangelho é novidade. Vamos levar novidade da palavra de Deus, novidade do Espírito Santo, novidade a respeito de Jesus, novidade da pessoa de Deus, novidade do que aconteceu na casa do Senhor, novidade do que aconteceu a nível de testemunho na sua vida. O Evangelho é isso, é novidade, mas novidade de coisas boas, de coisas que venham para edificar, que venham para somar, que venham para multiplicar a fé no coração daqueles que ouvem. Que o Senhor Jesus abençoe o coração de cada um de nós e que nós aprendamos a ser mensageiros de Deus e não agentes do mal. Pai maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, abençoar o coração da tua igreja, abençoar o coração dos teus filhos para serem vigilantes, meu Pai, para que não sejam agentes do mal, para estar levando ou trazendo mensagens que sejam destrutivas, que sejam prejudiciais para a fé das outras pessoas. Mas que o Senhor possa nos abençoar no poder e autoridade do nome de Jesus, que nós sejamos mensageiros de Deus, pessoas que levam boas novas, palavras de alegria, palavras de edificação, palavras de transformação para o coração daqueles que precisam. Que nós sejamos, Senhor, mensageiros de boas novas,
que nós possamos levar o Evangelho de Cristo para o coração de todos aqueles que precisam. Portanto, meu Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar e que o nosso coração seja um coração parecido com o coração de Jesus, porque Ele foi o maior mensageiro de todos os tempos, o maior mensageiro que semeou a palavra de Deus, que semeou as boas novas sobre a face da terra e sobre o coração de todos como uma boa semente que nasceu e que frutificou e que deu fruto. Portanto, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.